Muitas vezes nos perguntamos quem é Deus para nós, né? Muitas vezes pessoas que eles falam, Deus para mim não tem sentido nenhum, não quer nem saber. Mas na hora em que realmente as coisas apertam, nós sempre tentamos e buscamos, por meio do nosso clamor, nós buscamos a Deus. Existe um texto que eu gostaria de ler neste momento e que você me acompanhe, que está em Deuteronômio, capítulo 32, especialmente o versículo 4, que diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo, é reto. O capítulo 32 de Deuteronômio, ele fala a respeito do cântico de Moisés, que ele registra uma série de aspectos da sua convivência com Deus, da sua intimidade com Deus, como também muitos aspectos a respeito do posicionamento de Israel, a sua rebeldia constante diante de Deus. Então mostra uma experiência de vida de Moisés que ele relata neste cântico que está no capítulo 32. É o último canto, a última expressão de Moisés. Está fechando o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Com suas palavras, Deus exalta a majestade e a fidelidade. Ele, Moisés, exalta a majestade de Deus. E ele especialmente tinha muitos motivos para isso. O Senhor restaurou a sua vida quando tudo parecia encerrado, porque, lembrando um pouco só a história, Moisés, que foi criado pela casa imperial por Faraó, ele comete um crime aos 40 anos de idade. Ele se vê obrigado a fugir, vai para o deserto, vai lá para a terra de Jetro. Lá ele fica 40 anos, quando Deus o chama para libertar o povo de Israel. Neste período de 40 anos, muito provavelmente, ele tenha pensado, eu vou acabar meus dias aqui, os meus dias serão encerrados criando ovelhas, e nada mais do que isto. Quando tudo parecia que estava resolvido, e ele seria mais um pastor de ovelhas do Oriente. Até que viu a sarça ardente em Horebe, e ouviu a voz do Senhor. Mesmo diante da sua objeção e insegurança, o Senhor o encorajou e confirmou a sua vocação como o instrumento de libertação do povo de Israel. Apesar das muitas boas lembranças, nesse cântico há também momentos de aflição, e ele canta sobre a incredulidade do povo e a sua maldade, mesmo diante do grande amor, do cuidado e provisão do Senhor. Porque eles permanecem reclamando e eles são rebeldes. Fizeram para si um bezerro de ouro e o chamaram de Deus. Estavam a todo momento dizendo que era melhor ter morrido no Egito, porque eles tinham saudades das cebolas e dos temperos do Egito, mas não levavam em consideração o peso da escravidão e do trabalho que eles tinham lá. Até que por fim o Senhor se irou com eles e com disciplina feriu e matou muitos deles. Porque eles foram rebeldes, vamos só lembrar, nenhum daqueles que saiu do Egito entrou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Ele é a rocha.
É uma palavra expressiva de poder e de estabilidade. A aplicação disto nessa passagem é declarar que Deus foi fiel à sua aliança com os pais dos israelitas e com eles mesmo, os israelitas. Nada do que ele havia prometido falhou. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele é a rocha, representa a estabilidade. O seu procedimento foi marcado pela justiça, mas também pelo julgamento. Quer tenham sido exaltados à prosperidade ou mergulhados nas profundezas da aflição. Esse versículo 4 do capítulo 32, diferente da ineficácia dos deuses pagãos, como consta no versículo 37, onde diz: então dirá, onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Deus é quem dá a vida e Deus é quem dá a estabilidade e a felicidade ao povo. A vida abundante que Ele concede é baseada na sua obra perfeita. Como uma rocha firme que permanece inabalável, diante das águas furiosas de um mar revolto, o Senhor e sua obra continuam sólidos perante o caos produzido pelas vidas em pecado. O Todo-Poderoso é a fundação segura de toda a verdade num mundo decadente. Além disso, Ele nunca deixará as mentiras corromperem a justiça. Sofonias, o profeta, no capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: o Senhor é justo no meio dela, Ele não comete iniquidade. Cada manhã o seu juízo há à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Deus é o alicerce perfeito para qualquer sociedade. Infelizmente, a sociedade não quer saber de Deus, as pessoas não querem saber de Deus, mas Deus é o alicerce perfeito para a vida em sociedade. Moisés começa invocando os céus e terra para serem suas testemunhas diante daquele povo e diante de todos nós que já temos e os que ainda o lerão pelos séculos dos séculos. A sua intenção era para que todos aprendessem, conhecessem e não se esquecessem da bondade de Deus e de sua aliança que ele havia firmado. Em Deuteronômios, ainda nesse mesmo capítulo, versículo 47, diz: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Eis a rocha, proclama Moisés. É a primeira vez nas Escrituras que a rocha era usada para se referir ao Senhor. Depois disso, haverá muitas outras citações e exemplos, principalmente nos Salmos. Depois ele proclama Deus como perfeito, justo, fiel e verdadeiro, reto, mas também apresenta o homem como corrupto, perverso e deformado. Ainda assim, está Deus mostrando sua infinita bondade por meio de uma aliança com uma parte que jamais cumprirá a sua parte até a vinda do Messias. Deus tem consciência de que, como o povo de Israel, que muitas vezes deixou de cumprir o pacto, muitas vezes prometeu obedecer, muitas vezes prometeu seguir os ensinos e logo depois já caiu em outros caminhos que não são os caminhos indicados pelo Senhor.
Moisés, nesse cântico, também mostra essa circunstância. O objetivo de Moisés aqui é remover do povo todo pretexto para a sua rebelião ímpia e pérfida. E isso para que sua incrível loucura seja mais aparente quando abandonaram a fonte das águas vivas e as cortou em cisternas com furos, como o próprio Deus reclama em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Essa expressão de Jeremias, ela é significativa. Capítulo 2, versículo 13 diz: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A obra de Deus é mencionada não apenas com referência à criação do mundo, mas a todo o curso da sua providência. Como se dissesse que nada poderia ser descoberto nas obras de Deus que pudesse ser encontrado como defeito. Aliás, eu ouvi há um tempo atrás, li na verdade, uma frase dizendo assim: lendo a Bíblia, eu encontrei muitos defeitos, todos em mim, mas nenhum em Deus. Ele é uma rocha, diz o texto, estável em sua natureza, invencível em seu poder, fixo e imutável em seus conselhos, promessas e caminhos. Para que, se houver uma mudança triste em seus negócios, lembre-se de que isso procede de si mesmo e da mudança de seus caminhos em direção a Deus, mas não procede de Deus. Diz: a sua obra é perfeita. Todas as suas obras, sejam da criação, providência ou graça, e todas as suas ações são imputáveis, perfeitas, sábias e justas. Mas o texto também diz: todos os seus caminhos são julgamento. O seu trato com você, seu povo e suas administrações no mundo para com toda a humanidade são justos e santos no mais alto grau. Mas também um Deus de verdade, sempre foi fiel e constante às suas promessas. Deus não muda o teor do seu pacto conosco, com o seu povo. Isso parece ser mencionado em oposição à infidelidade e inconstância de Israel. Nós também somos inconstantes para com Deus e a nossa fidelidade para com Deus. Mas também diz: sem iniquidade. Embora muitas vezes ignoremos os métodos e as razões do procedimento divino, é tão impossível que haja injustiça ou iniquidade em Deus, pois essa sabedoria infinita e imutável deve agir de maneira tola ou a bondade essencial deve degenerar. Malícia, ou na linguagem das Escrituras, que a luz se torne escuridão. Isso é impossível na ação de Deus com relação a nós. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, nós encontramos as seguintes palavras: não há santo como o Senhor, porque não há ninguém além de ti. A rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E ainda em 2 Samuel, capítulo 22, versículos 31 e 32 e o versículo 47, encontramos: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Mas também encontramos no Salmo 18, versículos 2 e
30 e 31, encontramos o seguinte, acompanhe comigo. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Isaías 26, versículo 4, diz: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Moisés canta ao Deus que é para ele como um amigo. A esta altura da perseguição, eles eram muito íntimos. E essa intimidade nós podemos ter com Deus, porque, segundo Pedro, o Espírito habita em nós. Paulo também afirma isto. Como é bom encerrar a nossa carreira com um sentimento de satisfação e prazer diante de Deus e diante de todos os que acompanham a nossa vida, em saber que Ele é a nossa rocha e nos pôs os pés sobre esta rocha que é Jesus Cristo, a rocha angular, fundamental, em quem não há variação. Deus não muda, Deus continua o mesmo. E é esta confiança a que Deus chama você e a mim, a estar seguro nele, a confiar nele, porque ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é imutável. Deposite a sua confiança nesse Deus. E você vai ver a grande diferença que isso vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe.